Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ser breve, tá? Eu espero que possa ficar bem detalhado aí, ok? Quero discorrer um capítulo inteiro da Bíblia aí com vocês aí. Espero que Deus possa dar graça, né? Sempre tá gravando alguma coisa da palavra de Deus. Faz tempo que eu não gravo nada. Faz tempo que eu não faço isso aqui. Que Deus possa abrir nosso entendimento, né? Nos dar discernimento também. Deixa eu achar aqui na Bíblia aqui rapidinho. Vamos lá. Vou abrir aí Colossenses capítulo 2. É um texto, eu acredito que bem conhecido, né? Vamos lá, versículo de número 1. Porque eu quero que saibais que quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia. Interessante, né? Laodiceia. Essa passagem aparece lá no livro de Apocalipse, né? Uma das cartas às igrejas da Ásia, né? É interessante notar também que cada carta direcionada às igrejas, você vê que cada uma... Olha só para você ver uma coisa interessante. Nem na Bíblia você não acha a igreja perfeita. Nem nas escrituras você não acha nenhuma denominação perfeita. Você vai ver isso claramente dentro das escrituras. Só para lembrar, tá? Eu faço parte de uma denominação, tá bom? É porque tem pessoas que vai falar assim, ele tá falando assim, daqui a pouco ele fala que... Não, eu faço parte de uma denominação, tá bom? Se você for olhar pelas escrituras sagradas, você vai ver claramente em cada epístola, né, que Paulo direcionou a cada denominação daquela época, né, posso dizer assim, que cada uma delas tinha um problema em comum. E todas elas deu trabalho. Então você já vê claramente que até na Bíblia, na palavra de Deus, você não encontra a igreja perfeita. A mesma coisa nos nossos tempos atuais. Aí você vai perguntar assim, né? Por que será que não tem igreja perfeita, né? Porque ela é constituída por pessoas. E onde que é o lugar de doente? Pessoas com problema, ou até mesmo às vezes pessoas com problema mental, alguma outra situação recorrente, dentro da igreja. Simples assim. Para compreender, né? Então todas elas deu trabalho. E deu trabalho até hoje. Vamos lá. E por quantos não vieram meu rosto em carne. Paulo estava preso já. Verso de número 2. Para que seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência. Olha um negócio interessante aqui, ó. Onde que a gente deve buscar sabedoria e inteligência? Em Deus, através da oração, não tem outro caminho. Aí outra coisa interessante, né, que tem nas escrituras também, temos ousadia naquilo que falamos, Paulo falou isso aí também, perseverar nas coisas que está escrito. Agora, sobre a questão de perfeição, só vai ser perfeito no céu. E tem pessoas na terra que ficam procurando perfeição, né? Só fazer as coisas para Deus com reverência, com temor, com santidade, né? Fala, Deus, ó, eu vou falar aí da sua palavra hoje, aí, o que o Senhor quer que eu fale? Eu vou falar o que pro povo? Tem que se lembrar muitas vezes disso. E sempre tá colocando em mente, né, falando, pera, eu vou fazer as coisas para Deus, não vou fazer as coisas para o homem.
Isso não quer dizer o fato de você não obedecer, tá? Não é isso que eu tô querendo colocar aqui, viu? Tem que obedecer sim. Tá ok? Então sobre a questão de... eu acho que ficaria melhor tipo falar assim para Deus: Deus, me dá a sabedoria para me lidar em todas as áreas. Me ajuda a obedecer os líderes da igreja, o pastor, todos aqueles que o Senhor direcionar na minha vida para falar alguma coisa para mim. Porque os dons que Deus dá servem justamente para isso. Para ajudar o povo, né? Para o conhecimento do ministério de Deus, Cristo. Abre aspas aqui, ó. Você vai ver também em uma das direções de Paulo, né? Paulo falando assim: pois o meu tema principal é Cristo Jesus. Por que eu estou comentando isso aqui? Porque às vezes, quando as pessoas saem para ministrar, acaba ministrando placa da denominação, né? Não. Porque aí, de repente, é porque, querendo ou não, existem essas coisas no nosso meio, por incrível que pareça. As pessoas querendo tirar membros de outras denominações para levar para outra. Aí você sabia que tem isso no nosso meio? Tem. A minha igreja é a mais verdadeira. Só isso aqui tá certo, a salvação tá só aqui. Não, a salvação tá em Cristo Jesus. Isso não quer dizer que a pessoa não precisa congregar, não. Olha que coisa interessante. Você sabia que Deus deixa as pessoas para congregar livremente? Onde elas se sentem melhor? É. Deus não obriga ninguém a congregar em lugar nenhum. Deus quer que a pessoa fique livre, desde que faça as coisas com temor, reverência. Santidade também é fundamental. O principal é isso aí. E o resto Deus vai aperfeiçoando. O resto vai fazer. Vamos lá. Verso de número 3. Em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência? E Deus revela aos pequenos. Vê como é que Jesus Cristo fala com a gente, né? Por que Deus revela as coisas aos humildes? Já se fez essa pergunta? Porque os humildes sabem se humilhar debaixo da mão onipotente de Deus. A resposta é simples. Aquele que se humilha a si mesmo será exaltado. Vamos lá. Dando continuidade aqui, a parte melhor vai entrar agora. O título em cima do versículo 4 de Colossenses 2. Advertência acerca das falsas doutrinas. Já começa pelo título. E o que isso significa? Que se a Bíblia está me advertindo sobre a questão das falsas doutrinas, isso significa que tem as doutrinas verdadeiras. As pessoas às vezes acabam confundindo, misturando as coisas. Doutrina da instituição com doutrina bíblica. Isso deu uma confusão terrível. Porque é a partir desses, muitas das vezes, interpretação errada, equivocada, entre outras coisas, é que surgem as heresias no nosso meio. Você sabia que tem denominações por aí que está se reunindo? Não estou generalizando todas, tá? Estou usando de equilíbrio de entendimento. Você sabia que tem denominações por aí que Jesus Cristo não está lá dentro? Está pelo lado de fora, batendo na igreja para querendo entrar? Laodiceia era uma dessas. Riquíssima, cheia de coisas lá dentro, né? Parecia perfeita, né? Mas o principal estava faltando. Dá para se estudar a Bíblia assim, isso aqui é forte que eu vou falar, viu? Dá para se estudar as Escrituras sem o Espírito Santo, dá para se congregar sem o Espírito Santo. Sabia disso aí? Eu não sabia, não? Pois é. Quer ver? Entra muito aquela questão: eu acho que eu estou certo. Achar é uma coisa, só que quem vai te dar a certeza é Deus. E aonde que as pessoas acabam falhando às vezes? Deus, eu estou no lugar realmente certo? Esse lugar está me ensinando mesmo a doutrina da salvação? Porque a doutrina da salvação é a doutrina dos apóstolos direcionados às igrejas e os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. As doutrinas principais de salvação.
Pelas escrituras você vê isso. Que o que foi direcionado a uma denominação da época, do nosso querido irmão Paulo, já falecido, salvo no Senhor Jesus Cristo, tem coisas que ele direcionou para uma denominação que ele dirigiu para outra. Já fez esse tipo de observação? Você vai ver muito isso aí dentro do Novo Testamento. Então, aqui pelo título a gente já sabe, né? Tem a doutrina verdadeira e tem as falsas também. E é nela que a gente vai entrar hoje. Versículo 4. Olha isso aqui, ó. Digo isto para que ninguém vos engane com palavra persuasiva. Sabe o que é enganar o próximo com palavras persuasivas? É fazer malabarismo com a palavra de Deus, com versículos isolados. Pega só as partes que interessam e o resto para ela passa tudo desapercebido. Isso aí é outro problema que se gera. Então nós sabemos. E outra coisa, né? Sabemos que tem a igreja verdadeira e a igreja falsa. Não é a questão da placa da instituição, da denominação. Não. Às vezes a falsidade não está dentro da igreja. Está nas pessoas. Não a placa. Porque quando Cristo voltar, ele não vai buscar a placa. Não, ele vai vir buscar as pessoas. A placa vai ficar lá. Então são as pessoas que são os falsos irmãos da fé. Aqueles que se apostataram. É isso. E aí uma pessoa sem pelo menos um entendimento bíblico, ou até mesmo com pouco discernimento das escrituras, acaba sendo uma presa falsa para esse tipo de pessoas. A gente vai ver isso aí dentro desse capítulo. Verso de número 5 lá. Ó. Porque ainda esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito. Olha só uma coisa interessante aqui. Ó. Eu quero te chamar a atenção nisso aqui. Ó. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo. Sabe por que está ausente? Porque estava preso. E principalmente quando ele já havia partido para a eternidade. Então ele preso, ele estava ausente. Mas olha só, olha que ponto chave interessante, ó. Em espírito estou convosco, porque estava andando no mesmo espírito, não andando dividido. Porque todos aqueles que andam congregados no nome do Senhor Jesus Cristo, né, as pessoas que estão caminhando para a salvação, e eu quero colocar um ponto chave aqui, porque muitas das vezes a pessoa, cada um vai receber uma revelação, uma profundidade das escrituras de forma diferente. Deus vai usar cada pessoa de uma forma diferente. Fiz um comentário num grupo de debate assim, abre aspas. Eu já até entendo por que todas as denominações não se juntam em uma só. Eu já até entendo por quê. Porque entre os cabeças principais, os líderes fundadores da denominação, alguma discordância tem entre eles. Só que lá no céu não vai ter nada disso. Entende agora por que Cristo não veio buscar a placa, né? Tá fazendo sentido aí, né? E em espírito estou convosco. Por que ele estava em espírito? Porque ele está andando na mesma comunhão, no mesmo sentido de ir morar no céu. A resposta é simples. Porque o Espírito Santo que habita na mesma pessoa, habita em outra e por aí vai. Então, sobre a questão das falsas doutrinas, são pessoas que estão ensinando doutrinas errôneas. E muitas das vezes tem doutrinas que nem nas escrituras está. Se você for dar uma pesquisadinha por aí acerca de falsas doutrinas, outros ensinamentos que tem nada a ver com as escrituras sagradas, você vai encontrar de monte. Interpretação errada em cima de texto, mais uma tonelada de coisa. Por isso que você vê essa divisão hoje. Então a igreja são constituídas por pessoas e no meio dessas instituições tem as pessoas verdadeiras que são sinceras e tem as pessoas falsas também. Aí agora você vê onde é que se encaixa Mateus capítulo 25, né? Você vê claramente onde é que isso aí se enquadra. As prudentes, né?
são pessoas que estão onde? Dentro da igreja, não as pessoas que estão no mundo. Faz um sentido, né? Vamos continuar aqui. E regozijo-me vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Porque ele estava recebendo notícias. Ao mesmo tempo que ele escrevia a carta, possivelmente alguém escrevia de volta para ele. Alguém escrevia de volta para ele. Falar, não, aqui está tudo bem. Naquele tempo não tinha as telecomunicações que tem hoje. As coisas eram feitas de outro modo. Os pergaminhos, né? Olha outro ponto interessante aí no verso número 5 aí, ó. Abre aspas aí, ó. E vendo a vossa ordem da firmeza da vossa fé em... Tem pessoas colocando a fé em outro lugar, menos em Cristo Jesus. Você pode observar. Vou fazer um comentário aqui sobre a questão de seitas. Seitas é aquela que tem um profeta mais alguma coisa, a Bíblia mais alguma coisa, Jesus mais alguma coisa. Esses lugares são considerados como seita. Só ali está certo, o resto do mundo está tudo errado. Pergunta por que isso acontece muitas das vezes. Porque ela esquece de ver que as pessoas são falhas. Que a igreja são constituídas por pessoas. Pessoas estão predestinadas a falhar, a cair, a se afastar, a desviar, corromper-se. Se for falar aqui, dá uma lista do supermercado. Então tem pessoas colocando a fé em qualquer outra coisa, menos em Cristo Jesus. E aí se a pessoa não pergunta a Deus em oração, fala, Deus, foi ensinado assim assim pra mim. Ó, tudo isso aí que tá falando, ó, essas coisas que estão ensinando pra mim, tá certo isso aí? Porque o Senhor é dono da sua palavra. Eu tenho certeza que Deus não vai deixar ninguém sem resposta. A pessoa só vai ficar sem resposta se ela quiser. Ué. Vamos seguir. Versículo de número 6. Pois como receber... Olha só que interessante. Como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai. Tem pessoas que não estão andando em Jesus Cristo e está desapercebido. Eu aprendi uma das coisas mais duras dentro da denominação. Sabe as quais? Que pode acontecer o fato de ter pessoas que estão dentro da denominação e estão afastadas do caminho do Senhor. E sabe qual que é a parte muitas das vezes pior disso aí? É de o Espírito Santo não estar lá dentro. Meu irmão. Uma vez eu estava voltando da escola para casa, Deus me deu uma revelação tão profunda no meio do caminho. Eu falei, Luiz, você sabia que tem pessoas que estão se reunindo, mas eu não estou lá dentro? E aí Deus me abriu o entendimento e falou, ó, tá vendo? É possível se reunir no nome do Senhor Jesus Cristo e Jesus não está lá. E o Espírito Santo não está lá. É possível se pregar a Bíblia, é possível se falar do Evangelho sem Jesus e o Espírito Santo estar na pessoa. Você já viu aquela teoria que as pessoas falam assim, ó, placa não salva ninguém, mas os ensinamentos que estão sendo ensinados lá, né? Porque tem lugar que ensina as pessoas errado. E aí as pessoas que aprendem errado, vai ensinar errado e vai viver no erro. E ela não percebe. E muitas das vezes Deus está orientando a... Nossa, meu irmão do céu. Muitas das vezes Deus está orientando a pessoa e a pessoa não se toca. E Deus está ali falando com ela. Não é de se admirar, né? De que... Olha só uma coisa, verdade absoluta. O inimigo hoje não quer arrancar mais ninguém de dentro da igreja. Tirar as pessoas de dentro da denominação. E vai manter a pessoa afastada do caminho de Deus dentro dela. O inimigo da nossa alma faz isso. Ele conhece a escritura, não saber? Não, vou dar um texto para você. Mateus capítulo 4. O que o inimigo usou para combater Jesus? A palavra. Isso significa o quê? Que tem lugares por aí pregando Jesus Cristo, mas não é o Jesus da Bíblia. Ixi, não do céu.
Por isso que Jesus disse, né? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de conhecer as Escrituras de forma geral. Então tem pessoas que não estão colocando a fé, não estão dando em Jesus Cristo. Não estou falando isso aqui para generar. E outra coisa, tá? Antes que alguém possa comentar alguma coisa. Não sou dono da verdade não. Fique em paz. Verso de número 7 aí, ó. Arraigados e sobreedificados neles, confirmados na fé, assim como fosses ensinados, abundando em ação de graças. Então tem pessoas que não estão andando arraigados no Senhor Jesus Cristo. Jesus não disse que conheceria as árvores pelos frutos? É só você olhar o que a pessoa produz. Eu tenho certeza que metade das pessoas já deve ter ouvido por aí falar em algum lugar, né? As ações falam mais do que palavras? Isso é uma verdade absoluta. Verso de número 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs, sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rugimento dos mundos e não segundo a Cristo. Olha, isso aqui é forte, hein? Tendo cuidado com pessoas que vêm com filosofias, com historinha, querendo se fazer de manso. Mas às vezes a intenção da pessoa... Sabe por que eu falo isso? Por causa dos falsos mestres, falsos obreiros, falsos apóstolos. Sabia que não existe mais apóstolo hoje? Está na Bíblia isso aí. Esses que se dizem apóstolos e não são. Quem que foi o último apóstolo? Qual que foi o último a morrer de velhice? João. Esse negócio de apóstolo hoje já não existe. E não adianta usar o texto da Bíblia de forma errada. Ah, mas aqui na Bíblia está dizendo que Deus deu os dons primeiro aos apóstolos, depois o profeta, depois... Mas hoje não tem mais apóstolo. Filosofias vãs e sutis. Você sabia que tem pessoas por aí cheias de filosofias? Meu, tem um negócio que tá esquisito hoje. As pessoas estão estudando tanto teologia, tantas coisas, parece que estão se desviando. E tem pessoas que tá ficando tão... Nossa, meu irmão do céu. Tem uma pessoa que entrou lá no grupo, né, onde a gente está lá. E a pessoa tinha uma credencial muito boa, né? Tinha um monte de teologia, um monte de bacharel, de tudo aquilo. Mas se você vê a forma que a pessoa fala, aqui não é leigo não, que não sei o que, não sei o que lá, aqui é formado e não sei o que, e você pode já desconfiar na mesma hora. A pessoa começar a falar, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, né? Que não sei o que, não sei o que. Ixi, uma pessoa dessa aí não pode ser chamada para o ministério não, irmão. Se ela não aprender... Sabe por que eu falo isso? Porque essas coisas sobem para a cabeça da pessoa. Quer ver? Quer conhecer um homem? Dá poder e autoridade para ele. Veja o que vai acontecer. Não foi o que aconteceu com Saul? O chamado sobe para a cabeça, irmão. É sério. A pessoa que não. Lugar de cargo ministerial sobe para a cabeça. Se a pessoa não tiver domínio próprio, ela se arrebenta todinha lá na frente. Fazer teologia é bom, sim, mas... Aí a pergunta que fica muitas vezes é: você está fazendo teologia para qual finalidade? É para aquilo que Deus te chamou? Se for, amém. Se for na intenção de ajudar as pessoas a encontrar o caminho da verdade, ajudar as pessoas a sair das heresias, ajudar as pessoas a sair das seitas, né? É porque muitas das vezes as pessoas estão se enchendo de conhecimento para ficar se aparecendo. E aí, na verdade, Deus está bem longe dessas coisas. Porque se a intenção for essa... E amigo, mas deu ruim, hein? E aí a recomendação é: tende cuidado para que ninguém... Você sabia que tem denominações por aí, não são todas, são algumas, que ameaçam os membros? Fala, se você sair daqui você vai pro inferno, porque só aqui tá certo. Você sabia disso aí?
Tem um texto da Bíblia que se encaixa aí, abre aspas. Está lá em Efésios capítulo 6. Tá assim lá, um pedacinho. Deixando de lado as ameaças. Fecha aspas. Sabe o que é ameaçar as pessoas? Vai falar, se você não entrar aqui, você vai pro inferno, porque aqui só tá certo. Se você sair daqui, você vai pro inferno. É uma condenação de todo lado. É aquela mania das pessoas espiritualizar tudo, colocar pecado em tudo. Deus não tá por trás disso aí não. Tem pessoas que colocam... Você sabia que tem pessoas por aí que colocam pecado no café, coloca pecado em comida, coloca pecado em tudo? Acha que tudo é demônio. Meu irmão, quem fez as coisas foi Deus, não foi Satanás não. O que o diabo fez foi usar algumas coisas, né, e colocar no coração do homem para fazer coisa errada com elas. A gente vai chegar lá ainda. E eu vou citar outros textos depois que vai se enquadrar nisso aí. 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 100% Deus, 100% homem, unido em um corpo. Aquelas movimentos que ataca a divindade de Cristo, ataca a deidade de Jesus Cristo, Jesus não está no meio. Sabia que tem lugares por aí que faz assim? O que é atacar a divindade de Jesus Cristo? É rebaixar Jesus. Tem lugares por aí que não adoram Jesus. Fala que adorar Jesus é errado. Fala que Deus não pode morrer, mas se Jesus é Deus... Eles esquecem aquele texto lá que diz assim, abre aspas. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou querer tomar o lugar de Deus. Aí tá falando de Jesus. Se não me falha a memória, acho que é Filipenses 2:6. Se não me falha a memória agora, depois vocês conferem aí. 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça e principado de toda potestade. Aí Romanos 13, de 1 a 6 se encaixa aqui. Principado e potestade de toda a cabeça. Foi Deus que constituiu tudo. Que coisa, né? 11. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne. A circuncisão de Cristo que está no Corá. O processo da circuncisão eu vou falar numa metáfora, no sentido figurado. Eles cortam a circuncisão, eles cortam a tampa do cabeçote. Já entendeu, né? O que eu quis dizer aí, né? Do cabeçote do homem. Corta a tampa do cabeçote do... Você entendeu lá, né? Circuncisão é isso. E Paulo adverte sobre isso. Se vocês deixarem se circuncidar, então vocês estão obrigados a guardar toda a lei. Você sabe que lei que era essa aí? Os 613 mandamentos da Torá do Pentateuco. Aquilo que Deus constituiu no Monte Sinai, que Deus deu a Moisés para que Deus desse aos filhos de Israel. Depois eu vou explicar isso aí. 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitasse pela fé. Sabe o que é ressuscitar pela fé? Porque tem pessoas que estão andando no mundo, que não tem contato com o evangelho, não congregam em lugar nenhum, ou muitas vezes está se reunindo em um lugar, né, que tem Jesus, mas alguma coisa, essas pessoas estão mortas. E aí sabe como é que vai ressuscitar? Quando ela aceitar Jesus Cristo verdadeiramente, olhar para as escrituras, né, e sair da arte do engano, muitas das vezes, de falsos profetas, inchado. Eu vou chegar nessa parte depois. E aí as pessoas estão mortas. Principalmente as pessoas que estão no mundo. Tem nome de vivo, né? Mas para Deus está morto. Aí eu vou entrar em um texto da Bíblia que diz assim, ó. Se a semente está viva, ela cai e não morre, ela não dá fruto. Mas se ela cai e morre, ela dá fruto. O que significa isso? Morrer para o mundo. Morrer para o mundo significa abandonar as coisas que não agradam a Deus. Você sabe como é que você vai descobrir isso? Experimenta perguntar para Deus, Deus, eu estou fazendo uma coisa que está desagradando o Senhor. O que o Senhor tem a mostrar para mim?
O senhor quer que eu renuncie a alguma coisa? Estou fazendo alguma coisa, assistindo alguma coisa que o senhor não quer que eu veja? O que o senhor me diz? É só perguntar para ele. Aí você vai ver se Deus não responde. E renúncia dói, viu? E renúncia não é fácil, não. Às vezes pode ser que leve anos, leve tempo. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Vai depender de quanto ela se posiciona, né? Para Deus moldar ela. É isso. Simples assim. Não querendo espiritualizar tudo, né? Eu também, para não querer se parecer de fariseu e hipócrita, né? Tem umas coisinhas que eu gosto de assistir. Tem umas coisas que eu assisto que às vezes é pesado. Eu falo, não vou assistir isso aqui, não, esse negócio aqui. Enfim, né? Vamos lá. Sepultados com ele no batismo, também ressuscitaste pela fé. Matou o homem velho e você ressuscitou para a fé. Não tem que tomar cuidado, né? Se você der bobeira, o homem velho volta nadando de novo. Eu já tive afastado do caminho do Senhor já várias vezes. Eu sei bem o que é isso. Fala aí, quando você se afasta para voltar depois, é difícil. Dá uma morrida, você perde a paciência, perde a paz, as coisas começam a dar tudo errado, começa a dar murro em ponta de faca, já não escuta mais a voz de Deus, perde a sensibilidade, perde o domínio próprio, perde a mansidão muitas das vezes, se irrita fácil, não dorme direito, começa a ver coisas que não devia, escutar coisas que não devia. E para voltar, irmão do céu. Por isso que muitas vezes eu falei assim para Deus, fala, Deus, você vê que eu não vou conseguir perseverar até o final, é melhor você me levar embora do que eu ficar aqui na terra e se perder com tudo. A troco de nada. Vale não. Olha lá. E ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Ressuscitar do morto não significa levantar o morto. Não, ressuscitar do morto são as pessoas que estão com o nome de vivo, mas está morto para Deus. Por quê? Não entrou no evangelho, não teve contato verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, a pessoa está morta espiritualmente. E muitas das vezes a pessoa está morta espiritualmente e não se dá conta. É sério. Quer ver? Quer olhar para a sua vida? Olha para essas escrituras. Fala assim, Deus, fala comigo aquilo que eu não vim preparado para ouvir, aquilo que eu não queria ouvir, mas eu preciso. Engano, você vai ver como é que... Tem umas mensagens que entram dentro de você igual uma faca. Rasga você. É por isso que a palavra de Deus diz, né? Que a palavra de Deus é rápida para discernir, atravessa medula, juntas, né? Ligaduras, vai até a divisão da alma, discernir os pensamentos, as intenções dos corações. Ixi, mano do céu, o negócio vai lá na medula óssea do cara, velho. Quando vos estava mortos os pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas. Se arrependeu, confessou o pecado, largou, acabou. Tá congregando? Só vai trocar de jugo. Você vai deixar o fardo pesado do pecado, vai pegar o jugo leve de Jesus. Vai trocar uma coisa por outra. Aí muitas das vezes as pessoas falam assim, não vou entrar para a igreja não, porque a igreja não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Só que a pessoa não entende que as pessoas que estão em Cristo Jesus estão libertas. E as pessoas que estão no mundo estão presas. E ela não sabe. Não, sério. Não sabia não? Pois é. E aí, sabe quem que domina essas coisas? A carne. Deu vazão pra... Ixi, amigão do céu. A luta contra a carne e o espírito é complicado. Eu sei bem disso, porque eu passo por essas coisas. Pensando que não, né? Não vai nessa. Vamos lá. 14. Agora as coisas começam a ficar mais claras, ó.
Isso aqui, meu amigo, isso aqui é para bater em qualquer falsa doutrina, ó. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Que ordenanças que é essa aí? Agora que o outro título da Bíblia, né, outro texto vai entrar em paralelo aqui. 2 Coríntios 3, do verso 11 até o 16, abre aspas, eu vou pegar só um trechinho do texto que está escrito lá, depois você pode conferir na sua Bíblia. Está por levantar a lição do Velho Testamento, a qual por Cristo foi abolido. Você sabia que a lição do Velho Testamento foi abolida? Aí alguém vai dizer assim, mas toda escritura é divinamente inspirada para correção, exortação, arrependimento, entre outras coisas, né? Sim. Só que a lição do Velho Testamento que estava falando lá é os 613 preceitos da Torá. Que as pessoas pegou e fez o quê? Uma gambiarra, colocou no tempo da graça e colocou como doutrina de salvação, sabendo que a doutrina de salvação está no Novo Testamento, que é os ensinamentos dos apóstolos direcionados à igreja e os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Quer ver? Contrário a nós nas suas ordenanças. Ordenanças de quem? De Deus e do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo participou de toda a criação. Quer ver? Porque nada do que se foi feito sem ele se fez. Está falando de quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo estava lá também. Simples assim. Olha lá, ó. Riscado a cédula. Sabe o que é riscado a cédula? Jesus falou, tá pago, tá consumado. Não precisa mais ficar carregando essas ordenanças. Aí agora eu vou no texto de Mateus 12. Se vocês soubessem o que significa misericórdia, quero. Não sacrifício. Tem pessoas fazendo sacrifício ainda e esqueceu de Jesus. Quer ver? A qual de alguma maneira nos era contrária e atirou no meio de nós, cravando na cruz. Tem coisas que Jesus cravou na cruz e tem pessoas que trouxe de novo. Quer ver? Olha lá. Despojando os principados de potestade, os expôs publicamente. Jesus colocou público. Trouxe a público. Eu falo, tá vendo essas coisas aqui que vocês não querem praticar? Ó, eu vou cravar tudo isso aqui na cruz agora. Ó. E triunfou em si mesmo. 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, por causa de comer. Tem pessoas pregando doutrina de salvação com comida. A não ser, abre aspas, que seja alguma coisa sufocada no sangue ou oferecido a ídolos. Essas coisas você deve se abster-se. Mas tem pessoas por aí pregando doutrina de salvação por comida. E aí as pessoas fazem totalmente o oposto do que a Escritura fala, né? Eu vou mudar um pouco a tradução e o texto vai clarear mais. Que ninguém se faça de árbitro contra você por causa de dias de festas. Que festa que é essa aqui? É as festas circular? Não, é as festas judaicas. As 7 solenidades que Deus deu a Moisés para dar aos filhos de Israel, que foi coisa específica só para os israelitas. Você é filho de Israel? Não, você é um gentil, né? Você não é judeu? É o judeu que gosta de pregar essas coisas para os outros. Porque os judeus não aceitaram Jesus Cristo. Então eles continuam bitolados com 613 mandamentos da Torá. Só que tem uma boa notícia aí. Sabe qual que é a boa notícia? No futuro, não muito distante, né? Pode ser que aconteça amanhã, enfim, né? Os judeus vão se salvar. É por isso que o título de Apocalipse capítulo 7 lá diz, abre aspas, os israelitas fiéis são salvos de perigos eminentes. É as 12 mil tribos, os 144 mil. Ali está falando dos judeus. Os israelitas. No futuro. Ó, ninguém vos julgue pelo bebê. Você sabia que tem pessoas por aí pregando doutrina de salvação? Por Coca-Cola, por café, por chá, essas coisas. Falando, se você tomar café, se você tomar chá, você vai para o inferno. Cadê o texto da Bíblia? Vamos clarear um pouco mais as coisas. Tudo aquilo que você usa de exagero, né? Ou até mesmo acaba se tornando uma glutonaria, aí sim, isso leva para o inferno. Agora você tomar de vez em quando, né? De uma forma controlada, sem exagero, não vai acontecer nada. A pessoa tem que ser muito sem raciocínio, sem entendimento bíblico, para se pregar a salvação por café. Mas quem fez o café foi Deus, não foi Satanás.
Ai, meu Jesus, viu? Chá é a mesma coisa. Tem um chá, tomar um chá gelado, um chá mate gelado, né? Um chá de camomila, um chá... Tomando com controle, não vai acontecer absolutamente nada. Mas é muita loucura mesmo pregar a doutrina de salvação por causa de comida, por causa de bebida. Agora, sobre a questão de bebida alcoólica, realmente a Bíblia manda não ficar usando essas coisas não. Aí não, aí a Bíblia não aprova. Mas se você for cavucar um pouco mais a fundo, você vai ver que o problema é muito pior. Por causa do dia de lua nova e dos sábados. Agora eu cheguei na parte principal. Romanos 14 vai se encaixar aqui, do versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual a todos os dias. Cada um esteja a mente, segure seu próprio ânimo, ou em sua própria mente, né? Vai depender da tradução da Bíblia que você usar. E a pessoa está pregando salvação por causa de dia de sábado. Quantos elementos tem no versículo 16? 5. Quantos elementos foi riscado? Gálatas 4, 10, 11. Guardar dias e meses e anos? Receio de vós que meu trabalho com vocês foi em vão? Vocês querem continuar nesse negócio ainda? Jesus disse, não condenarei os inocentes. Pregando aí o título do texto agora se encaixa, para arrematar o verso 16. Advertência acerca das falsas doutrinas, ensinando salvação de sábado, de lua nova, por falsa doutrina, colocando como doutrina de salvação, só pode ser... Ai, irmão do céu. Só pode ser coisa de falso mestre. O título de 1 Timóteo capítulo 1 vai dizer a mesma coisa. Advertência acerca das falsas doutrinas, o evangelho da graça, o bom combate. Combater o quê? As falsas doutrinas, combater os hereges por aí. Tem pessoas querendo ser doutor da lei, não entendendo nem o que diz, nem o que afirma. Como se Deus não soubesse como é que ia ser o século 21, né? Se a pessoa falar assim, ó, eu guardo o sábado, guarda nada. Ninguém consegue guardar o sábado como era exigido no tempo da lei. Eu vou te dar a prova. Compare Êxodo capítulo 16 com Mateus capítulo 12. Você vai descobrir que Jesus Cristo nunca teve parado. Como é que eu descobri isso nas Escrituras? Passando Jesus pela seara, seus discípulos tendo fome fizeram o quê? Se Jesus estava passando pela seara, significa o quê? Que ele estava andando, não estava parado. Os fariseus ouvindo isso vieram até ele e falaram, seus discípulos estão fazendo o que não é lícito escolher. Fazer lícito o que é fazer no sábado. O que eles estavam fazendo de errado? Eles estavam colhendo espiga, não era por causa da comida. Não. A resposta está em Êxodo capítulo 16. Que ninguém saia do seu lugar no dia de... Traz isso agora para o século 21. Aí você vai ver como é que as coisas clareiam mais ainda. Como é que alguém vai guardar o sábado? Vai ficar dentro de casa sem fazer absolutamente nada. Aí eu vejo lá no grupo de debate, né, alguns que se dizem, né, discípulos de Ellen White, guardando o sábado com o celular na mão, mandando mensagem. Aí o bonitão fala, eu tô guardando o sábado, eu vou pro céu, você vai pro inferno. Ah, eu usando o sábado, em pleno sábado, usando o celular, né? Uma pessoa trabalhando por detrás para manter a telecomunicação da pessoa. E o bonitão fala que tá guardando o sábado e vai pro céu. E o outro que tá lá, né? Dando tudo de si para manter a linha da pessoa em circulação, né? Trabalhando em pleno dia de sábado. Aí vai lá, acende interruptor, porque ninguém vai comer comida gelada no dia de sábado, né? Aí vou ter que esquentar a comida no micro-ondas, não vou ligar a rede elétrica não. Aí tem uma pessoa lá trabalhando na rede elétrica, porque se eu cair o fio, alguém vai ter que ligar lá para consertar a energia, né? Pro bonitão que falando que tá guardando sábado em casa. Ai, meu Jesus amado, mas é hipocrisia demais, só. Não vou nem continuar, só quando eu vou começar a apertar aqui, é um negócio, bicho, nossa. Que são sombra de coisas futuras, mas o corpo é de...
Você sabe onde que vai ser o descanso do cristão no futuro? Na eternidade. Ai, não sabia não. Tem pessoas ainda que usam o texto de Hebreus capítulo 4 de modo errado ainda, né? Lá em Hebreus capítulo 4 tá assim, ó, abre aspas. Resta ainda um descanso para o povo de... Resta o quê? Aonde está apontando isso aí? São sombras de coisas futuras. E o corpo é de quem? É de Cristo. Jesus veio, libertou as pessoas do sábado. Aí tem pessoas pregando falsas doutrinas, né? Eu não tenho nada contra quem guarda o sábado. Quer guardar o sábado, vai em frente, não tem problema nenhum. Só que se começar a julgar as pessoas e condená-las por causa dessas coisas, então você tem que praticar lua nova. Tem que praticar as festas judaicas. Ué. Vai pegar só a parte que interessa e o resto descarta tudo. Quer ver como é que a Bíblia tem resposta para tudo? Ninguém vos domine ao bel prazer com pretexto e humildade de culto de anjos. Sabia que tem pessoas por aí cultuando anjos? Nem sabia disso, né? Não é de se admirar de que o coisa ruim, né, o calço apertado pela moita, se transfigure em anjo de luz para que, se possível, enganar as pessoas. Isso que dá no estudo das escrituras. Acontece isso aí. Olha a pancada que o texto dá, ó. Metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Sabe o que é inchado na carnal compreensão? Que ela está inchada no entendimento dela. Ela não está tendo revelação divina das escrituras. Ela está inchada na compreensão dela. Não está tendo discernimento. Não está tendo visão do Espírito Santo. E uma pessoa que não tem essas coisas se torna uma presa fácil para as pessoas, quer ver? Que dominam elas ao bel prazer. Se você não fizer tal coisa, você vai para o inferno. E a Bíblia advertindo acerca das falsas doutrinas. Ixi, irmão do céu. Metendo-se em coisa que não viu, estando de balde inchado. A pessoa está inchada de conhecimento, mas não tem a visão do Espírito Santo. Aí não consegue compreender as escrituras sagradas. Aí não consegue entender o título do texto, advertência acerca das falsas doutrinas. E aí a pessoa entra por um caminho sem volta. E aí sabe o que acontece? Aquilo que Jesus advertiu em Mateus 23. Fechais o reino dos céus, nem vocês entrem, nem deixem entrar os que estão entrando. Aí, em vez de trazer a pessoa para o evangelho para se tornar uma pessoa boa, sabe o que vai fazer com ela? Fazer a pessoa virar religiosa, ao ponto dela excluir todo mundo. Só ela tá certa, o resto do mundo tá tudo errado. Ixi, irmão do céu, aí o negócio complicou, hein? E aí começa a ver pecado em todo mundo, e ela não olha para ela. Aí eu vou pegar o fariseu e o publicano. O fariseu orando consigo. Ele estava orando com quem? Estava orando com ele mesmo, porque Deus não estava ouvindo. Não sou como os demais roubadores, do dízimo de tudo quanto eu tenho, jejum 2 vezes por dia. Não sou que nem este publicano aí. E se a sua oração for assim, irmão, Deus vai falar, eu vou nem escutar isso aí, que esse cara é maluco. E aí o outro estava em pé, né? Não olhava para o céu. Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu vou pegar uma carona do nosso querido irmão Paulo, salvo no Senhor Jesus Cristo, já falecido. Dos pecadores, eu sou o principal deles. Eu sou o pior de todos. Fui blasfemo, ignorante, persegui as igrejas do Senhor Jesus Cristo. Você sabia que é crente que persegue cristão? Porque cristão não persegue cristão. Por que eu falo que crente persegue cristão? Jesus veio para os que eram seus, os seus não receberam, rejeitaram ele. E são pessoas que estavam com a Bíblia na mão, né? Que coisa engraçada. Jesus cansou de citar as escrituras para ele, nem se deram conta. E aí uma pessoa dessa está inchada na compreensão dela. Está na carne. Se a pessoa está na carne, ela não consegue discernir o texto. Não consegue enxergar as verdades bíblicas. E aí se torna uma presa falsa para os mestres, falsos mestres, falsos doutores da lei. E aí fica lá pregando a lei, achando que está pregando a palavra de Deus de uma forma certa, quando na verdade está totalmente na contramão. É porque tem pessoas por aí que só pregam a lei de Deus. Não fala de Jesus. Nossa, meu, que pancada, viu? Olha lá, ó.
e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo e aumentando de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, é o que Gálatas 4, 10, 11 está falando. Porque vós carrego ainda de ordenanças como se vivesse no mundo? Por que vocês estão carregando essas ordenanças ainda que Jesus riscou? Tá pago. Jesus falou, ó, tá vendo essas coisas aí que vocês não continuam fazendo? Eu tô cravando na cruz, vocês querem continuar com esse negócio aí pra quê? Olha lá, ó. Verso de número 21, ó. Tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas pertencem segundo e preceitos doutrinas de quem? Dos homens, não de Cristo. Então tem pessoas pregando doutrinas de homem, porque ela está inchada no conhecimento dela, não tem visão bíblica, se torna uma presa fácil. E aí as pessoas que entram por esse caminho acham que vai chegar até Cristo, quando na verdade está indo bem longe de Jesus. Porque daí ela aprende errado, ensina errado, cobra errado e acha que está no caminho certo. E Jesus está falando com ela, fala, meu Deus do céu, esse maluco aí, tá vendo o que deu nas escrituras, né? Olha lá, ó. 23. As coisas têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária e humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação de quem? Da carne. Aí entendeu agora? Inchado na carnal compreensão? E a Bíblia está recheada para combater as falsas doutrinas. Porque as doutrinas de salvação estão no Novo Testamento. E tem pessoas pegando coisas da Torá, né, que foi dada para os filhos de Israel, fazendo a gambiarra e trazendo para a doutrina de salvação. Mas é isso, meus irmãos. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de cada um.